Pode ser, irmãos, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, eu confesso aos irmãos, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para nós estar meditando nela hoje, eu creio que não era nem necessário, né? Mas a palavra de Deus tem que ser pregada também, louvado seja Deus, né? Olha no culto, né? Mas tudo como foi dito aqui, referentemente à palavra, foi de muita edificação para a nossa vida espiritual, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer um abraço para o pastor Belim, tá bom? Os irmãos, os irmãos lá da igreja de Pirapauzinho. Sinta-se abraçados por isso, tá? Amém? Vamos estar aqui meditando a palavra de Deus. Livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo número 34. 34, nós vamos estar lendo do versículo de número 15 em diante. Ezequiel, capítulo 34, versículo número 15. Louvado seja Deus. Amém? Quem não achou, no momento aqui, pode estar acompanhando ali. Bom, diz assim a palavra de Deus: eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, e apacentá-las-ei com juízo. O 17: enquanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Amém? Amém, meus queridos? Amém. Porque fiquei perguntando hoje ao Espírito Santo desde cedo, por que, Senhor, essa palavra? E o Senhor falava assim: ó, eis que eu já tenho falado convosco desde o início sobre vós serem as minhas ovelhas. E o Senhor Jesus, ele falou e fala que nós somos ovelha dele, porque ele fala assim: eu sou o pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas também conhecem o seu pastor. Ele é o nosso pastor. E aí, quando o Espírito Santo falou, eu lesse essa palavra, meditasse nessa palavra, e trouxesse hoje essa pequena palavra nossa, talvez não vai dar tempo também de estar explanando tudo, mas nós vamos estar dizendo aqui aquilo que o Espírito Santo pediu para a gente falar. Por que essa palavra foi perguntar para ele? E o Espírito Santo falou no meu coração: porque eu estou às portas e venho buscar minhas ovelhas. Glória a Deus. Jesus, como nosso pastor, ele já está às portas. Isso é visível ao olhar humano, no mundo, no que está acontecendo hoje no mundo. É promessa do Senhor em que o nosso pastor, ele vem buscar nós como ovelhas dele. E tudo que já está acontecendo no mundo, se você pegar a Bíblia e ler lá no livro de Mateus, capítulo 24, você vai observar que o mundo hoje está tudo encaixando aqui nessa palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24. E lá no trono da glória, ele sabe e conhece as ovelhas dele que ainda estão aqui no meio desse pasto. Umas ovelhas ainda estão em pastos verdejantes, que somos nós, que estamos procurando o quê? Alimentação boa, ou seja, alimentação na palavra dele, que é essa palavra. Que estamos ouvindo nós os seus passos, que estamos procurando erva verde para comer, para se alimentar, pasto viçoso. Mas que ainda existe ovelha dele
não é? Ainda não estão se alimentando como se deve se alimentar da palavra de Deus, porque ainda não tem o conhecimento da boa palavra, ainda não tem o conhecimento da boa comida. Estão comendo lixo, estão comendo erva seca, estão comendo coisa podre. Existe, pastor? Existe. Nós sabemos disso. São aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento do pastor, que nós temos esse conhecimento. Quem é o nosso pastor? Só conhece o nosso pastor somente de ouvir falar. Diferentemente de eu e você, que conhece o pastor de não só de ouvir falar, mas de conhecer ele pela palavra, conhecer ele, sentir ele pertinho de nós, conversando com a gente, dando conselho para a gente, consolando a gente, confortando a gente, curando a gente, renovando a gente, dando comida para a gente, dando água de beber para a gente. Glória a Deus. E tem ovelhas que ainda não sentiu isso, não sente isso, que eu e você, ovelha que está aqui nessa noite, sente. Porque nós já temos o conhecimento do nosso pastor real. Então nós sabemos que quando nós estamos com fome, com sede da palavra, nós temos a quem recorrer, que é o nosso pastor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E foi o que ele fez na cruz do Calvário, dando a vida deles por nós, ovelhas. Eu e você somos ovelhas do Senhor. E eu fui pesquisar nesses versículos que nós lemos. Se você chegar na sua casa hoje, você pode chegar lá e ler Ezequiel 34 desse capítulo inteiro. Você vai ver que tem pelo menos 7 tipos de ovelha do pastor. 7 tipos, pelo menos 7 tipos de ovelhas. Em que o Senhor, nosso pastor, ele está preocupadíssimo com nós, sendo ovelha dele, quando eu e você, ovelha que está aqui, se encaixar em uma dessas referências que está escrito aqui. Mas o pastor Luiz, eu acho que não me encaixa nenhuma. Pensa bem que você vai se encaixar em pelo menos uma. Pelo menos uma dessa referência que você vai se encaixar. Olha, já quando nós vemos aqui no versículo de número 16, você vai ver aqui um tipo de ovelha. Primeiro tipo de ovelha, a perdida. Quantas ovelhas do aprisco do Senhor Jesus estão perdidas? O que quer dizer perdida? Sem direção, não saber para onde vai, não saber o que fazer. Não já aconteceu isso com você, ovelha que está aqui nesta noite? Não precisa me responder. Quantas vezes você, ovelha, já se sentiu perdida numa determinada situação que se deparou com ela? Você não sabia como fazer, como sair, como resolver. Estava perdida. E sendo ovelha do pastor. Então diz assim: a perdida buscarei. Nós somos ovelhas do Senhor, que Ele tem dado para a gente alguma coisa para fazer para o reino, ou para aumentar o pastoreio dele, ou o pasto dele. Esse entendimento que Ele dá para esse tipo de ovelha, eles são ovelhas mais escolhidas por Ele para fazer essa função, que eu e você tem essa função de fazer, e você sabe que você conhece uma ovelha, que você também é, mas que essa ovelha está perdida. O que você faz? O que eu e você faz? Você sabe que ela está perdida, e você conhece ela, e você sabe que ela é ovelha do mesmo pasto que você come, se alimenta da mesma comida que você come, e ela está perdida, está confusa, está sem entendimento. O que nós fazemos? Será que nós vamos atrás, buscar, trazer de volta? Ou ficamos só com o braço cruzado, observando ela deixando de comer o alimento que eu e você está comendo, começando a comer o alimento lá fora, podre, seco, e deixando ela linguar de fome, e muitas vezes indo à morte? Isso aqui é uma palavra dele, e fica até dentro da glória, mas é uma palavra de ensinamento. Se nós somos ovelhas, nós não podemos se preocupar só com a gente, ou só com o nosso meio. E aquela que um dia estava aqui comendo conosco a mesma comida que nós estamos comendo hoje? Cadê ela? Por que ela está perdida aí fora? Por que ela saiu? Por que ela... Será que ela encheu tanta pança que perdeu a fome? Tem gente que enche tanta pança que fica com vontade até de ter antes de tanto que come.
Será que esse tipo de ovelha comeu tanto na casa de Deus, está cheia de Deus, que agora saiu para fora e ele vai se esvaziando e não tem força para voltar e se alimentar de novo? Vai morrendo de fome espiritual, estou dizendo. Não fome de comida, fome espiritual. Aqui é o curral das ovelhas. Glória a Deus. Aqui é onde o nosso alimento ele vem. Deus usa um, usa outro, usa o irmão, usa o pastor, usa quem for, até uma criança, para alimentar essa ovelha que é eu e você. Quantas vezes eu, como ovelha de Deus, mesmo sendo pastor, eu fico ali me alimentando daquilo que está saindo daqui do forno para a minha vida, para a nossa vida. Eu sempre se alimentar, sempre buscar o quê? Boa comida, bom alimento, não é verdade? A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. O que é desgarrada? Aquela que um dia estava grudada em você, grudada aqui com a gente. Hoje em dia, por qualquer coisa, ela desgarrou do nosso rebanho. Nós estamos aqui como rebanho, mas e aquela que um dia estava com a gente e agora está desgarrada? Não está mais pertinho de nós, não está dentro da nossa igreja. Se tivesse pelo menos dentro de outra igreja, glória a Deus, mas não está. Saiu da igreja, foi para um centro lá de uma rua, foi para um meio de prostituição, sei lá onde. Ela se desgarrou do nosso meio, meus queridos, e estão desgarradas aí fora. E nós sabemos quem é. E às vezes nós até queremos ir lá trazer ela, mas às vezes fica envergonhado, ou às vezes ficamos assim, eu vou lá, e quem sabe eu vou levar uma cabeçada da ovelha, né? Você já viu a ovelha brigando uma com a outra nos filmes de televisão? É feia a briga, né? Elas pegam uma distância, sai com os metros, vem uma correndo contra a outra, dá uma cacetada na cabeça, e, meu Deus, olha essa faísca, né? Perdida, desgarrada, sem saber o que fazer, querendo brigar uma com as outras, querendo se destruir uma com a outra, querendo tirar a vida da outra. Existe isso no meio do aprisco de Deus, existe também. Existe também. Glória a Deus que aqui não tem nenhum. Mas eu já frequentei lugares de 600 ovelhas no aprisco, 600, irmão. O dono de 600 pessoas, ou 600 ovelhas. Você acha que no meio dessas 600 ovelhas não tinha algumas que queriam cabecear a outra para matar, para destruir? Para tirar do meio do aprisco? Através de falatório, através de disca, através de fugido, através de contenda, através de humilhação? Existe. Glória a Deus que aqui não tem. Louvado seja Deus. Então a gente tem que falar da coisa que a gente viveu, vive e enxerga. Falar uma coisa que você não conhece ou que você não viveu é fácil. Temos que pregar aquilo, eu sempre falo, pregar aquilo que a gente vive, ou que a gente viveu e que a gente já teve experiência e já passou. Não é? Não contar historinha de caroça, ficar inventando historinha para dormir. Não, é ser real, é ser verdadeiro. Aconteceu isso, eu vi isso. Ser testemunhar do amor do nosso pastor, Senhor, Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Olha, a perdida buscarei, a desgarrada eu ia trazer, a quebrada ligarei. Quebrada é aquela ovelha que às vezes ou ela se machuca sozinha, se tropeça sozinha por situações, ela dá um próprio tropeção na própria perna dela, ela se fere sozinha, se quebra, se machuca, se fere sozinha. Tem ovelha no nosso aprisco que ela se fere sozinha. Como assim se fere sozinha? Por pensamento. Eu chego no meio do aprisco da ovelha, e aí eu começo a olhar para uma determinada ovelha, e o meu pensamento como ovelha é assim, está um grupinho de ovelhas conversando, aí eu chego lá e fico assim, ó, estão falando mal de mim, ou estão planejando alguma coisa contra mim. Eu me fico sozinho sem eu saber o que está acontecendo. Existe isso no meio do aprisco do nosso? Existe.
machucou, se feriu sozinha, sem ninguém fazer nada para ela. Existe. Glória a Deus. Que a gente não acontece isso com a gente, né, irmãos? Mas tem ovelha fraca. O que é fraca? Pode ser fraca espiritual, fraca mental, fraca fisicamente. Aí eu fico imaginando os pastores de ovelha naquela época, tomando conta lá de não sei quantas mil cabecinhas de ovelha. E quando ele olhava no meio daquele monte de ovelha, via aquelas ovelhas bem peludonas, cheias de lã, mas por baixo da lã, às vezes tinha uma ferida com um carrapicho ou um espinho que entrava debaixo da lã, escondido, espetava no meio da pele. E aquela ovelha agora mancando, sentindo dor. E a ovelha muitas vezes não chora. Tem ovelha que não chora. Ela sente dor da ferida, do espinho que está cutucando ela. E ela não chora. E aí a gente pensa assim, alguém fala assim, puxa vida, isso aí é coração duro, hein? Nem para chorar, chora. Não vejo cair uma lágrima do rosto dessa fulana ou desse fulano. Mas o espinho que está nele ou nela, que está escondido lá dentro dele ou dentro dela, que significa lã, protetora, coisas que ninguém vê, mas que só a ovelha sabe onde dói, só a ovelha sabe onde está machucando. Como que vai ser descoberto? Muito tempo atrás eu fui no sítio e eu vi uma pessoa tirando a ovelha, uma maquininha elétrica, e ele ia cortando aquela lã e com cuidado para não estragar, porque não pode ser uma lã cortada em pedaços, tem que ser a lã inteira. E ele com cuidado, mas chegou um determinado momento em que ele se deparou aonde a ovelhinha, perto da costelinha dela, tinha uma feridinha. E era um espinho, irmão. Quando ele bateu a maquininha naquele machucadinho dela, ele foi ver que tinha um espinho ali. Ela não reclamava, ele não reclama, né? Ferida, machucada, e só foi ser descoberto que ela estava ferida e machucada quando tiraram a lã dela. Aí eu estava observando, tem umas certas ovelhas lá que o rapaz assobiava, e pelo assobio que ele assobiava, essa dia está longe, ela se reunia sempre, a mais fortinha vinha na frente e as outras iam guiando ela atrás, num triozinho assim, ó. Aí tinha uma calcinha onde elas entravam debaixo para se esconder do sereno e da chuva. Por quê? Porque quando a ovelha está bem peluda, se ela tomar chuva, a água vai pesar muito em cima daquele pelo dela, da lã dela, e ela não vai conseguir ter força nas perninhas dela para caminhar uma certa distância, ela vai cansar rápido. Então, o rapaz explicou para mim, olha, é necessário que a gente coloque ela embaixo desse galpão, porque se der uma chuva de noite, né, ela não vai se encharcar tanto, de amanhã cedo ela precisa sair para pastar. E ela precisa ter força para sair para pastar. Porque se ela se encharcar durante a noite, corre o risco de amanhã cedo ela não ter força para sair para comer comida ou para passar pasto. Quantas vezes, pelo peso da tribulação, pelo peso do sofrimento, pelo peso da mágoa, da tristeza, não sei lá, porque a gente, como ovelha, tem sentido esse peso em cima da gente e nós não temos força nem para sair de casa, nem para ir no trabalho, muito menos para vir na casa de Deus. Quantas ovelhas daí lá fora ficam imaginando que às vezes até quer vir até na casa de Deus, mas por peso que está na mão dela, tão pesado, de tribulação, de angústia, de dor, de sofrimento, faz com que ela fique na casa dela quietinha, angustiada, amargurada, presa, quietinha lá. É uma palavra de reflexão para nós como ovelha que estamos aqui hoje. Glória a Deus que nós estamos aqui porque nós estamos sadios.
Você está aqui, pensa isso aí, grava no seu coração. Você veio hoje, sabe por quê? Porque você é uma ovelha sadia. Você é uma ovelha que tem saúde, você é uma ovelha que tem força. Mesmo se você estiver ferida, mas você vem porque você tem força. Mas tem ovelha ferida que ela não consegue caminhar. Ela está quebrada. Ela está sem força. Né? Ovelhas fracas. O que quer dizer ovelhas fracas? Como quem? São aquelas que estão no rebanho só pela misericórdia. Tem ovelhas, irmão, que estão no nosso meio como ovelhas que nós somos, que ela está tão fraca na fé que ela quer só a misericórdia de Deus na vida dela. E você sabe, você olha, você como ovelha mais forte, mais viçosa, mais preparada, você observa aquela ovelha que está fraquinha na fé, você fala, poxa vida, essa irmã aí só está aqui conosco só pela misericórdia. Ou esse irmão, mesma coisa, só pela misericórdia que ele está aqui. E até vezes ela mesmo confessa com a própria boca dela: pastor, eu vim hoje no culto só pela misericórdia. Quantas vezes, irmãos, eu não ouvi isso? Não foi nenhuma nem duas. Pastor, eu só vim hoje pela misericórdia. Tão fraca ela está, sem força, não é? As ovelhas doentes. Tem ovelhas doentes, irmãos. Doentes por quê? Tanto física e espiritual. E existe motivo de ter ovelha doente no nosso meio? Sim, existe. Um dos principais motivos, sabe qual é? Está escrito lá em 1 Coríntios 11:28. Coloca lá, meu filho. Um dos principais motivos. 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, vou falar aqui sobre a ovelha. Examine-se, pois, a ovelha a si mesmo, e assim como desse boi beba desse cálice de sangue. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discrimina o corpo do Senhor. Agora, olha, por causa disso, há entre vós muitas ovelhas fracas e doentes. Por quê? Estão comendo comida importantíssima, que é a ceia do Senhor, indignamente, em pecado. E aí essa ovelha agora, para ela fazer isso, ela passa a ficar doente. E por ela ficar doente, ela consegue fazer e contaminar todas as outras que ainda estão bem. Por causa disso, há entre vós ovelhas, muitas, né, estão enfermas, desgarradas, não vai por diante. Então eu e você, como ovelha, às vezes temos também que observar isso tudo. Se eu, ovelha, eu estou falho em alguma coisa, né? E eu não me examinando, eu passo a ser culpado, então trazer doença no meio do curral, no meio do aprisco, né? Das ovelhas. Ovelhas machucadas. Existe ovelha machucada dentro e fora do aprisco. Existe ovelha machucada dentro e fora do rebanho dele, de Deus. Quais são os motivos? Eu já disse aqui. Quais são os motivos? Palavras, brutalidade. Você vai cumprimentar uma ovelha, a ovelha vem toda contentinha para cumprimentar a outra, a pessoa já responde com carrancuda, com cara feia, vira a cara. Irmão, uma coisa que eu detesto, eu estar cumprimentando a pessoa pegar na minha mão, estou olhando para a outra lá. Pega na mão da ovelha e olha no rosto dela, olha na cara dela, faz ela se sentir importante. Acontece isso no nosso meio? Acontece. Graças a Deus isso aqui não acontece, mas já aconteceu, eu vi acontecer onde eu estava. A pessoa vai cumprimentar a outra, irmão Marco Costa, rapaz, senhor, ele está aqui conversando com o abençoado, está pegando na mão do irmão lá. A pessoa vai embora triste, a ovelhinha vai embora triste.
machucada e ferida, porque a outra feriu ela só com coisinha mínima. Por que ela se sente assim? Porque ela está fraca, né? Está fraca, está machucada, preconceitos, rejeição, você se sente rejeitada, a ovelhinha se sente rejeitada, não é? Ofensiva, né? Meu Deus do céu. Olha, aí eu estava meditando um tempo atrás. Você sabe por que existe ovelha assim, às vezes, no nosso meio? E a Bíblia nos dá um conselho muito grande. Lá em Salmo 23, versículo 5, coloca aí. Salmo 23, versículo 5, está escrito assim, ó. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Por que está escrito isso daí? Unge a minha cabeça com óleo. Porque lá no meio do rebanho de Israel existiam muitas ovelhas. E por causa do cheirinho das ovelhas, vinha muita mosca e sentava em cima da cabecinha das ovelhas. Principalmente essas moças que botam um ovinho onde cresce um verme, um tipo do berne. E aquele berne, se aquela tivesse com o olhinho na cabeça delas, a mosca sentava e botava um ovinho, aquele berne criava uma feridinha e ia penetrando no miolinho da ovelha e matava a ovelha, dava uma dor de cabeça terrível na ovelha, e a ovelha morria com tanta dor de cabeça. Então a função dos pastores era o quê? Era verificar qual era a ovelhinha no meio do rebanho que estava com a cabecinha ferida e passava o olhinho tanto nela quanto nas outras, para que aquela moça, quando viesse sentar, sentisse o cheiro do óleo, o cheiro do perfume, do aroma ali, do azeite. Aquela moça não sentava em cima daquela cabecinha daquela ovelhinha e ela ficava livre do berne que penetrar na mente dela. E aí o escritor do Salmo disse isso daí: unge a minha cabeça com óleo. Por quê? Porque ele também é ovelha, e assim como eu e você é ovelha. A unção de Deus, o óleo de Deus, o azeite de Deus tem que estar sobre a minha mente, a sua mente, ovelha. Para que quando a mosca maligna venha sentar e querer colocar um basilisco em cima de nós, e esse ovo maldito querer entrar no nosso pensamento, ela ser repreendida. Por isso, o óleo, a unção do Espírito Santo tem que estar sobre a minha vida, ovelha, e sobre a sua. Glória a Deus. Para que nada de mal penetre na nossa mente e nos traga dor, nos traga sofrimento, nos traga até a morte. Né? Aí tem ovelha que está, nós já disse que está tão ferida, um espinho na carne, que às vezes esconde só ela, sabe onde dói, e o pastor dela também sabe onde dói, porque até ela não fala para ninguém, fala só o pastor, e o pastor sendo um bom pastor, ele não vai sair falando para as outras, né? Ó, lá no livro de 2 Coríntios 12, 7, vamos ler lá. Ó. E para que não me exaltasse pela descendência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do que, qual 3 vezes orei ao meu pastor, Senhor, ao meu pastor, para que desviasse de mim, e me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, ovelha do Senhor, estava com um espinho na carne. E foi pedir para o pastor dele, que é o nosso, que tirasse aquele espinho que estava tirando o sono dele, né? Tribulando ele, causando dor nele. Foi por 2 e 3 vezes pedir: Senhor, meu pastor, tira de mim esse espinho que está machucando, está me ferindo. E o pastor respondeu o que para ele? A minha graça te basta. Tem espinho na minha, na sua vida como ovelha, que o próprio nosso pastor não tira, mas ele fala assim: ó, a minha graça te basta, né? Ou seja, tem muitas coisas que o nosso pastor não quer tirar da nossa vida, coisa que nos machuca, coisa que está nos machucando,
Porque a graça dele vai nos bastar para nós, porque ele quer ensinar através desse espinho alguma coisa para nós como ovelha. Porque tem ovelha que quer se exaltar, tem ovelha que quer ser mais do que a outra, tem ovelha que quer ser mais sabistona do que a outra, porque às vezes tem um pouquinho mais de estudo, porque às vezes tem um pouquinho mais de dinheiro, e aí começa a se exaltar, começa a se crescer, começa a se aparecer. Aí então Deus agora, o pastor, coloca um espinho na carne dela e não tira. Não tira. Porque se tirar, a exaltação dela vai continuar. Então ele permite que o espinho fica, né? E ainda fala assim, ó, a minha graça te basta, aguenta firme. Aguenta firme. Né? Que está querendo se aparecer mais, está querendo ser muita coisa, fica na sua, vai tranquilo, vai sossegado, sobe o primeiro degrau da escada, chega no segundo, daqui a pouco você está no terceiro, daqui a pouco você está lá em cima. Mas tem ovelha, irmão, que ela quer dar tanto pulo que ela não quer passar por degraus. Ela quer chegar lá em cima, não importa de que jeito. E aí agora Deus fala assim, ei, você está querendo se exaltar, vou colocar um espinho na sua carne. Você vai ter que parar um pouquinho, meditar um pouquinho. Engraçado que um tempo atrás eu estava dirigindo uma igreja e tinha um rapazinho lá, muito bonzinho, bonzinho demais. Mas ele tinha tanta vontade de fazer as coisas para Deus, tanta vontade de fazer as coisas para Deus. Um dia eu estava olhando para ele, Deus me deu uma visão de uma escada para ele. E eu falei, ó, Deus me mostra uma escada na sua frente. Sabe essa escada de 2 andares, assim? Uma escada de assim. Acho que o irmão usa ela para pintar a casa. E um pé lá, outro aqui. E aí Deus mostrava ele para mim, ele subindo aqui e descendo lá, subindo lá e descendo aqui, correndo, naquela corrida de doida. E eu falei, ó, Deus, manda falar para você, sobe devagar a escada, não se apresse, porque ela já queria passar para Smith direto, não queria passar pelo processo, pela aprovação que tem que ser, não queria fazer prova, não queria ter ensinamento de nada, e foi, não obedeceu aquilo que foi falado através da visão do Espírito Santo de Deus. Queria tanto ser um presbítero, ser um pastor. Hoje em dia, Carol, cada um não quis passar pelo processo, quis se exaltar. O homem de Deus abençoado hoje está afastado da ovelha, desgarrado dos caminhos do Senhor. Então temos que ter também muito cuidado com a ovelha do Senhor. Vamos cuidar, né? Essa é a palavra que Deus tem trazido para nós aqui. Tem muito mais, mas vamos parar por aqui. O tempo já foi. Amém? Amém. Mas vamos aprender como ovelha. Vamos ser ovelha, irmãos. Ovelha é obediente. A ovelha é humilde. Né? A ovelha ela pensa 2 vezes antes de fazer as coisas que ela percebe que vai ofender a outra ovelhinha que está do lado dela. Né? Principalmente aquela ovelha que está perdida lá fora. E a gente está aqui forte, né? Graças a Deus por isso. Vamos ter o desejo de ir lá trazer ela de volta, pelo menos tentar, né? Amém, meus queridos? Um pastor, um ovelha de Deus, eu fechando a igreja, a porta da igreja era igual essa daqui, fechasse, não era a porta de vidro, era a porta de latão. Eu fechando a igreja, ele saiu do boteco, eu nem sabia que ele era pastor. Ele saiu do boteco com o violão pendurado aqui no ombro dele, embriagado. Ovelha perdida, ovelha desgarrada, ovelha que não estava mais no meio do rebanho que nós estamos, porque se decepcionou com tantas coisas, que abandonou a igreja, abandonou tudo, irmãos, e foi encher a cara lá no boteco, tocar música sertaneja no violão. Aí quando eu estava fechando a porta da igreja,
Ele chegou em mim e falou: pastor, ora por mim. Eu falei: ora sim. Eu estava ali no boteco, pastor, tocando um som desse jeito, tocando um som no violão. E eu vi na hora que o senhor cantou aquele corinho aqui da harpa. E eu acompanhei ali dentro do boteco. Aquele corinho que fala assim: ó, longe do Senhor andava, nos caminhos de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, Senhor. Ele ouviu lá no boteco. Ele ouviu. Glória a Deus, Senhor. Ele ouviu lá o outro do boteco. Glória E a veio Deus. correndo: pastor, ora por mim. Eu era ovelha, pastor. Eu quero voltar, mas não tenho mais força, pastor. Eu estou fraco demais. Eu estou quebrado demais. Eu fui ferido demais. Eu fui magoado demais. Eu fui machucado demais. Só para vocês terem uma ideia de como é o rebanho do Senhor. Amém? Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé? Glória a Deus, Senhor.